Bom dia, pessoal. Hoje é dia 27 e o primeiro exercício de concentração, o Grabovoi fala para fazer do mesmo jeito que no dia 9, mas acrescentando algo infinito nesse exercício. A concentração do dia 9 é trazer áreas pouco abordadas da consciência para áreas mais abordadas. O que pode ser áreas pouco abordadas da consciência? Aqui, por exemplo, para mim é uma área pouco abordada da minha consciência. Eu passo por aqui, isso faz parte da minha vida. Por ali eu vou para o terreno da Dona Emília, mas eu tenho muita agonia desse lugar aqui. Ali eu já tirei as telhas, era lotado de telha aqui, e eu usei, ali também tem telha, também me incomoda muito. Então eu usei essas telhas para fechar o buraco que tinha ali embaixo. Aqui também tem muita telha. Aqui não vai ter cobra porque é muito frio. Elas gostam de lugar mais quentinho para ficar. Mesmo assim eu tenho muito medo. Qualquer hora eu vou enfiar a pata, jeito de falar daqui, eu vou entrar aqui e vou cortar tudo isso aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero domar o meu medo. Claro que tem muitos anos e que eu penso nisso e que eu tô comendo a sopa pelas beiradas. Eu já fiz lá embaixo, eu já cortei lá em cima, no meu terreno, e agora tá chegando a hora de fazer aqui. Não é assim, eu tenho que ir lá e domar o meu medo. Eu tô indo devagar. E isso é uma coisa que eu queria falar, porque quando a gente começa a sentir a energia de tudo, a gente eu vejo essa energia aqui do medo, eu convivo com ela, eu quero superá-la, mas tem a hora certa, um dia isso vai acontecer e parece que está perto. Então quando a gente faz essa concentração em áreas remotas da consciência, a gente começa a expandir, claro, o nosso entendimento e a nossa vida. Porque a gente começa a mexer onde mexemos pouco. Por exemplo, minha casa. Quando eu cheguei aqui, a casa parecia muito maior que eu. Muito maior. Parecia que ela ia me engolir. Agora, as áreas pouco abordadas, vamos falar assim, um quarto da casa são as áreas pouco abordadas, que eu uso pouco, que eu tenho acesso pouco e que eu preciso cuidar muito. Mas 3/4 eu já, mesmo não usando tanto, ela já faz parte da áreas abordadas comum da minha consciência. Então, o sentimento que eu tenho hoje em dia é que a casa é menor que eu. Eu domino a casa. E com mais um pouco de tempo, ela está toda integrada a mim. Eu não sei se vai ser assim a vida toda. Porque quem sabe eu vou ter sempre alguma coisa. Bom, eu acho que quando a gente consegue na casa inteira, a gente vai querer em outros lugares. Que é o exemplo aqui. Por exemplo, eu fiz essa pintura depois que eu tirei as telhas. Eu fiz essa pintura aqui. Mas, para provocar energia, eu quero falar muito sobre isso, de como começar a cuidar, como lidar com a energia. É delicado falar disso, porque é muito diferente para nós, mas é como se fosse porque a gente quer ver um projeto ou ver uma meta e fazer aquilo. E não consegue ver muitos elementos secundários, a rede que envolve aquilo tudo. Então, com esses exercícios, a gente começa a ver essa rede toda e lidar com tudo isso. E saber esperar, porque a gente está cuidando de partes da rede. Então, a gente vai para o outro lado, mas faz parte da mesma coisa. Por exemplo, a minha casa, isso aqui é na cidade, não é minha casa, mas faz parte da minha expansão. Agora eu já estou pintando lá na rua central. Na rua central. E com a autorização da administração da aldeia. Então, isso aqui foi escondido, isso aqui foi atrevido, mas lá na rua central já é um projeto permitido. Então, como eu expandi
eu gosto desse tipo de energia e de informação, que é um lugar cinza, abandonado, feio, e de repente tem um cuidado. Aqui também eu ainda vou cuidar. Então, eu já expandi. A minha casa tem 3 quartos, mas na aldeia os meus tentáculos estão muito grandes. Não sei se eu consegui explicar, mas é por aí. Eu vou falando todo dia, porque é assunto para todo dia. A gente vai unir todos esses exercícios na nossa vida e ver que todos eles fazem parte todos os dias. O Grabovoi separou por dias como exercícios, mas no final a gente une todos eles no mesmo dia, ou várias vezes por dia, ou sempre. Então, o segundo exercício não sei se vai 1854512. 1854512. 1958142110. 1958142110. E o terceiro exercício, ele fala para a gente pensar sobre a palavra ajuda. Esse exercício revolucionou a minha vida, porque eu sempre eu via a palavra ajuda e ajudar as pessoas como uma coisa, quase como um tabu, como uma coisa super preciosa e dadivosa, maravilhosa, benhosa mesmo. E eu dedicava muito a minha vida a isso. Quando a gente começa a prestar atenção na palavra ajuda, a gente começa a ver o que é realmente ajuda. O que ajuda as pessoas, ele fala, ajude a você mesmo se você precisar de ajuda, ajude os outros se os outros precisarem de ajuda. Mas, no meu caso, por exemplo, ajudar, agora eu entendo que pode ser não ajudar. Ficar quieta. E ficar quieta para a pessoa se virar. Antes, eu ia querer fazer para a pessoa. Ou eu ia aceitar a ajuda das pessoas mesmo sem precisar. E aqui eu vejo como as pessoas usam e abusam da ajuda. Mas não é uma ajuda verdadeira. É uma ajuda para poder cobrar depois. É uma ajuda de uma coisa, a pessoa se escaneia a gente, vê as fraquezas ou as necessidades, oferece uma ajuda. Aí você aceita. Depois a pessoa, ela sente que ela pode cobrar de você o que ela quiser, porque um dia ela te ajudou. Então, pensar e refletir sobre a palavra ajuda, sobre a própria ajuda é muito interessante, é libertador. Não é à toa que essa coisa está entre os exercícios de concentração. A falsa ajuda, a falsa noção de ajuda, e como a gente se mete em situações desnecessárias por causa desse entendimento errado do que é ajuda. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.